Depois de terminar seu trabalho, Yuan embala sua mochila com entusiasmo e se prepara para ir a uma convenção de mangá. Em sua empolgação, ele nem percebe que atravessou para outro mundo ao embarcar em um avião onde magia e fantasias existem na realidade. Ao ver as pessoas usarem magia, ele apenas pensa que entrou em algum tipo de festival e começa a tirar fotos, até que um dragão lambe seu rosto, que ele achava ser apenas um manequim. Yuan fica amuado por dias, imaginando como vai sobreviver nesse mundo, mas eventualmente fica esperançoso, percebendo que pode ser o protagonista. Seus devaneios são interrompidos quando um jardineiro se aproxima e pergunta se ele vai fazer o exame de admissão para a Academia de Magia. Vendo que ele está completamente perdido, o jardineiro o leva para o exame. Yuan participa do exame onde ele tem que colocar a mão em uma pedra mágica para avaliar sua habilidade. Ele confiantemente coloca a mão na pedra, que começa a brilhar com uma luz branca incrível, mas para sua confusão, todos começam a rir. O examinador esclarece que a pedra precisa irradiar a cor específica correspondente à magia apropriada, como vermelho para fogo e verde para vento. Acontece que a magia de Yuan é fraca demais para lhe garantir entrada na academia. Desapontado, Yuan volta para o jardineiro, que lhe oferece um emprego para sobreviver. Sem ter outra escolha, Yuan aceita prontamente a oferta. Dias se passam e a dedicação de Yuan ao seu trabalho não vacila. Ele eventualmente aprende a usar sua magia para fazer plantas crescerem. Um dia, ele ouve vozes vindo da floresta próxima e decide investigar. Yuan encontra dois meninos inclinados em direção a uma garota. Ele tenta fugir depois que eles o avistam, mas eles acabam alcançando-o e intimidando-o. Mais tarde naquela noite, vendo que Yuan está deprimido, o jardineiro entrega uma semente de fada a Yuan, dizendo que a encontrou em suas viagens, mas nunca conseguiu fazê-la florescer. Yuan nota que um selo foi colocado nela e tenta muitos métodos para quebrá-lo, mas sem sucesso. No entanto, uma noite, ele corta sua mão e pinga um pouco de sangue nela. Aparentemente, isso também não parece funcionar. Ele decide caminhar pela floresta quando nota a mesma garota que viu alguns dias atrás sugando o sangue dos dois meninos. Yuan corre para salvar sua vida, mas o vampiro o alcança facilmente, perfurando seu coração com espinhos. Bem nesse momento, a semente se transforma em uma fada. Mofei está ao lado dele. Yuan pensa que ela poderia estar ali para ajudar, mas Mofei apenas saiu de sua semente para matá-lo. Mofei percebe que Yuan já está morrendo. O vampiro diz a Mofei para se afastar de sua presa. Mofei corta Yuan das espinhas e coloca-o no chão. Ela percebe que a vitalidade dele está rapidamente desaparecendo e decide substituí-la pela do vampiro. O vampiro ataca Mofei, mas ela o mata com um único golpe, curando Yuan. Yuan acorda e nota Mofei flutuando no ar. Ele fica feliz que seu método finalmente funcionou e agradece a ela por tê-lo ajudado. Mofei diz a ele para não fingir que não a conhece, mas Yuan não faz ideia de quem ela é. Mofei fica irritada e diz que a única razão pela qual o salvou é que quer matá-lo ela mesma. Sem nem lhe dar chance de explicar, Mofei o ataca, mas não importa quantas vezes ela tente cortá-lo, ela acaba se ferindo. Mofei percebe que seus corpos estão conectados e qualquer dano que aconteça a Yuan também acontece a ela. A discussão deles é interrompida quando Wei Citi, a diretora da Academia de Magia, aparece e diz a Mofei para parar, pois ela só se machucará. Mofei a ignora e tenta atacar Yuan novamente, mas é repelida. Wei Citi diz a Yuan para ignorar Mofei por agora e lhe entrega um livro de fadas, um manual dizendo para ele usar fadas. Assim que ele pega, Mofei retorna à sua forma de semente dentro do livro. Wei Citi leva Yuan de volta à academia e explica sobre fadas. Ela diz a ele que, se quiser o livro, terá que se juntar a uma academia e ajudá-la a encontrar um vampiro que está escondido lá. Em troca, ela também lhe dará mais 2 sementes de fada. O livro toma a forma de Tiao, uma pequena fada, e entra no telefone de Yuan. No dia seguinte, para a surpresa de todos, Yuan comparece à academia e imediatamente cria rivalidades. Um nobre, que está enojado por ele estar frequentando a escola com ele, incita os professores a organizar um duelo entre ele e Yuan, ao qual a princesa Qingxi também chega para assistir junto com seu cavaleiro, Luo. Yuan tenta recuar, mas sem sucesso. A luta começa e Yuan mal consegue se defender de um ataque quando é transportado para o mundo espiritual. Yuan acorda e se encontra em um mundo árido repleto de guerra, onde todos estavam correndo tentando sobreviver. Ele nota uma menina doente, Mofei, sentada em um canto. Sem saber o que mais fazer, Yuan começa a cuidar dela, tentando baixar sua febre. Alguns homens aparecem para levá-la embora. Sabendo que iam machucá-la, Yuan agarra Mofei e tenta fugir, mas eles o alcançam e começam a espancá-lo. Yuan acorda na enfermaria da academia. Shao informa que ele entrou no mundo espiritual durante a batalha e que precisa aumentar a confiança das fadas nele, pois isso está diretamente relacionado ao poder delas. Ele tenta falar com Mofei no telefone, mas justo nesse momento, 2 garotas entram na enfermaria, fazendo Yuan rapidamente se esconder debaixo da cama. As duas começam a sugar o sangue de outros estudantes que estão ali deitados. Antes de chegarem a Yuan, Luo entra na sala e informa que o plano que elas fizeram acontecerá esta noite. Yuan volta às pressas para casa, preocupado que algo possa acontecer em breve. Ele está fazendo um pouco de lamen para si mesmo quando percebe que alguém está fora de sua casa.
Agindo em autodefesa, Yuan abre a porta e dá um soco rápido, derrubando a pessoa do lado de fora. Ele então olha mais de perto e nota Qingxi inconsciente deitado em sua varanda. Depois que ela acorda, Yuan prepara um ramen para se desculpar. Eles mal se sentam quando os dois vampiros da escola invadem a casa dele. Yuan faz uma fuga rápida com Qingxi e a esconde antes de atrair a atenção deles, afastando-os. Ele convoca Mo Fei para lutar contra eles, mas Luo desce do céu para enfrentá-los. Luo mata os dois vampiros antes de se preparar para enfrentar Yuan. Ele tenta atacá-lo, mas Mo Fei o intercepta. Os dois travam uma batalha, mas Mo Fei está muito fraco para acompanhá-lo. Yuan pergunta a Xiao o que deve fazer, e ela lhe diz que, neste momento, a única maneira de escapar é tentando ganhar a confiança dela indo para o mundo espiritual, mas ele não tem muita energia espiritual no momento. Qingxi aparece ao lado dele, dizendo que pode emprestar-lhe a sua energia espiritual em troca de um ano de suprimento de ramen. Yuan concorda com suas exigências e Qingxi usa seus poderes para enviá-lo ao mundo espiritual. Yuan acorda no mundo espiritual novamente, mas alguns anos se passaram. Ele nota Mo Fei parado sobre os corpos de alguns bandidos. Yuan tenta chamá-la, mas ela não consegue ouvi-lo, deixando-o confuso. Xiao diz a Yuan que isso deve significar que sua alma já está neste mundo agora. Ele segue Mo Fei, enquanto ela vai coletar o dinheiro por matar os bandidos de uma estalagem. Fora da estalagem, para a surpresa de Yuan, está um homem que se parece exatamente com ele segurando um gato com uma espada. Mo Fei se aproxima do homem e pede para comprar a espada, mas ele se recusa a vendê-la. No dia seguinte, ela o nota do lado de fora brincando com crianças, mas rapidamente se esconde quando vê que o homem está olhando para ela. Dia após dia, ela nota o cara lá fora fazendo atos aleatórios de bondade. Um dia, ela salva a vida dele de um grupo de bandidos que estavam tentando bater em uma criança que ele estava protegendo. Para agradecê-la, o homem entrega a Mo Fei a espada dele. Apesar de parecer tão inocente, Yuan diz a Xiao que ele claramente está brincando com os sentimentos de Mo Fei e está planejando algo malicioso. Yuan continua tentando chamar a atenção de Mo Fei, mas ele não consegue fazer nada. O homem, no entanto, olha diretamente para ele e diz que ele não está fazendo nada de errado, pois ele está apenas a elevando de nível como em um jogo, exatamente como ele faz. Yuan fica bravo que o homem está se comparando a ele. Não importa o que faça, Yuan não consegue fazer nada enquanto o homem lentamente entra na casa de Mo Fei, ganhando sua confiança. Até o estalajadeiro, ao ver como Mo Fei está ficando próxima dele, a alerta para ficar vigilante. Mo Fei, no entanto, o ignora e começa a mudar. Ela começa a acreditar nas histórias do homem sobre campos de flores e como ele quer passar a vida em paz, em harmonia com ela. Ele diz para ela juntar algum dinheiro e encontrá-lo no topo de um farol um dia, para finalmente deixarem esse inferno para trás. Mo Fei fica animada e começa a trabalhar o dobro para ganhar dinheiro rapidamente. Ela entrega todas as suas economias ao homem e vai para casa arrumar seus poucos pertences. Ela chega ao farol e começa a esperar pacientemente. No entanto, o homem nunca aparece. Na cidade, por causa da ausência dela, as coisas pioram quando bandidos começam a causar tumulto. Os dias passam, mas Mo Fei não sai do farol. Até que um dia, o farol é cercado por bandidos, chamando-a para enfrentar seu fim. Pensando que o homem está em apuros, ela desce correndo para lutar contra eles. Ela percebe a garota que o homem uma vez salvou antes de ser feita refém. Mo Fei luta contra todos e consegue libertá-la. Ela abraça a garota dizendo que tudo ficará bem, mas para choque de Yuan, a garota apunhala Mo Fei no estômago. Incapaz de processar o que acabou de acontecer com ela, Mo Fei olha para cima e vê o homem que prometeu deixar este inferno com ela, de pé sobre ela, sorrindo. Fei olha para o homem, feliz por ver que ele não está ferido, mas a realidade se impõe ao perceber que ele está com os bandidos. O líder dos bandidos avança, sem acreditar no que acabaram de realizar. Mo Fei, fraca, caminha até o homem para derrubá-lo, mas os bandidos a agarram, prendendo-a no chão. O líder diz ao homem que ele disse que ia entregar Mo Fei a ele, mas nada sobre ela estar viva estava no acordo. Irritado com a súbita reviravolta, o homem chama suas fadas, aniquilando toda a cidade. Mesmo não sendo páreo, Mo Fei tenta matar o homem com o poder que lhe resta, mas não consegue passar por suas fadas. O homem oferece a ela uma escolha, aceitar seu destino e morrer, ou se tornar uma fada para vingar-se dele. Mo Fei, completamente enlouquecida pelo ódio, aceita sua oferta e o homem a sela dentro de uma semente de fada. O mundo desvanece e Yuan permanece em um vazio, encarando o homem. Ele diz a Yuan que ele só quer dominar o mundo, assim como fez após entrar no mundo, fazendo Yuan perceber que está no caminho errado. Ele lhe diz que é como um jogo e que ele também deveria se permitir aproveitar. A memória desvanece novamente e Yuan agora está de pé sob uma torre de espinhos, no topo da qual Mo Fei está enredada. Ele nota a espada quebrada do homem no chão e percebe o que deve fazer. Yuan diz a Xiao que o selo não foi completamente quebrado e Mo Fei precisa vê-lo morrer para quebrá-lo. Xiao o avisa de que isso pode não funcionar, mas eles não têm outra escolha. Yuan tenta se esfaquear, mas não consegue reunir coragem. Percebendo que está ficando sem tempo, Yuan sobe a torre de espinhos e mira direto na espada abaixo, antes de pular direto nela para seu
morte. Memórias começam a inundar a mente de Morfei quando ela percebe que o homem que a traiu não foi Yuan, mas outra pessoa completamente diferente. Ela abre os olhos e o vê deitado ali no chão com o coração perfurado. Morfei força seu caminho para fora dos espinhos e corre para o lado dele, preocupada que ele possa estar morto. Yuan, no entanto, acorda completamente bem, para sua surpresa. Quando Morfei pergunta por que ele fez isso por ela, Yuan explica que não quer ser como o cara que a traiu. Ele então usa seu manual para sair rapidamente do mundo espiritual para ajudar Morfei lá fora. Yuan acorda pouco antes de Anki desmaiar. Ele a coloca em um lugar seguro e depois vai se juntar a Morfei, que está esperando por ele. Morfei funde-se com Yuan, dando-lhe um poder incrível. Luo fica completamente surpreso com o que acabou de acontecer. Percebendo que Yuan se fundiu com uma fada lendária, Luo libera todos os seus poderes para lutar contra ele. Ambos entram em batalha, mas Luo não consegue levar a melhor. Yuan bloqueia facilmente todos os seus ataques antes de derrubá-lo no chão com tanta força que causa um terremoto que pode ser sentido até a academia. Yuan se separa de Morfei, preocupado que talvez tenha exagerado, mas Morfei diz a ele que Luo está apenas desacordado. Wei Ershi aparece nesse momento, parabenizando Yuan por cuidar dos vampiros e de Luo. Ela entrega a ele as outras 2 sementes de fada conforme prometido e diz para ele manter tudo o que aconteceu esta noite entre eles, enquanto ela descobre como lidar com Luo. Para ela, parece que Luo estava atrás da princesa, e como ela escapou e foi para a casa de Yuan, ele queria silenciá-lo também. Sem querer lidar com ela, Yuan pega as sementes e vai embora, puxando Morfei para longe dela também. Wei Ershi olha para o inconsciente Luo e sorri para si mesma, pois as coisas ficaram muito mais interessantes para ela. No dia seguinte na academia, Yuan está sentado em sua cadeira, quase morto de cansaço por toda a luta cansativa que teve que enfrentar na noite anterior. Ele nem percebe quando o professor apresenta sua nova estudante transferida, Anki, junto com sua cuidadora, Morfei. Ambos se apresentam e sentam ao lado de Yuan. Ele acorda e fica surpreso ao ver os dois. Todos os rapazes da classe ficam com ciúmes porque ele conhece Morfei e Anki. Yuan tenta esclarecer o mal-entendido, mas eles começam a persegui-lo. Ele mal escapa da ira deles escondendo-se em um arbusto. Depois que tudo se acalma, Yuan dirige-se à biblioteca e pede ao bibliotecário para lhe emprestar livros sobre plantas. A bibliotecária entrega a ele alguns rolos e uma enciclopédia sobre plantas. Yuan os leva para casa animado e se prepara para usá-los, mas Xiao diz a ele que os rolos não vão funcionar. Ela diz a Yuan para alimentá-la com a enciclopédia e ela pode lhe dizer o que fazer. Depois de dar a ela o livro, Yuan analisa de perto as sementes de fadas e estuda seus selos. Sabendo o que precisa fazer, ele cultiva lírios d'água em um lago e solta uma semente. Para o próximo, ele anda alguns passos e o enterra. Agora é hora de esperar pacientemente e deixá-los florescer. Passam-se 7 dias e nada acontece. Enquanto isso, Luo se aproxima de seu rei em um castelo. Ele se curva diante dele e pede desculpas por seu fracasso, informando-o que o inimigo tinha uma fada lendária que ele não antecipa. O rei ri e ordena-lhe que traga a fada até ele e mate Yuan por qualquer meio necessário. De volta ao lago, a semente no lago irrompe em um gigante lírio d'água e uma fada se levanta de dentro de seu botão. Yuan fica preocupado, pois as sementes eram gêmeas e a outra não floresceu. A fada grita de raiva e dispara em direção a Yuan para matá-lo. Assim que ela chega à distância de ataque, a outra semente floresce. A fada para em seu caminho e rapidamente se dirige para a outra fada, pensando que ela é sua irmã. Abraçando-a, Yuan se apresenta a eles e usa Kiao para capturá-los. Wei Ershi liga para Yuan e diz-lhe que os Cavaleiros de Off, aos quais Luo e Anki pertencem, começaram a liderar os Cavaleiros de forma agressiva, e que seu principal alvo é Anki, e ele, já que ele agora tem o poder das fadas. Ela diz a Yuan que sua presença ali é uma ameaça para a academia, então ele precisa deixar a academia com Anki. No dia em que Yuan sai da cidade, a bibliotecária pede-lhe para encontrar pergaminhos para ela. Ela entrega-lhe uma pedra, dizendo para colocar os pergaminhos em cima dela e, em troca, ele receberá recompensas, o que ele aceita com prazer. Yuan começa a viajar com Anki e Fei, junto com suas 2 novas fadas, Lian Shuang e Yui Tan. Eles chegam a um lago onde se deparam com um dragão de fada. O dragão ameaça Yuan com uma bola de fogo, dizendo para entregar as fadas ou ele o matará. Fei se prepara para lutar contra o dragão Georgios, mas Yuan a impede, dizendo que quer lutar sozinho. Tanto Yuan quanto o dragão entram em combate. Mesmo que Yuan estivesse correndo por aí, o dragão não parecia levar vantagem. Pensando que enfrentar Yuan poderia ser demais para ele, ele lhe entrega um apito, dizendo para chamá-lo quando estiverem apuros. À noite, eles chegam ao Lago Wudi e decidem passar a noite em um resort. Os 4 se sentam do lado de fora, enquanto Anki dorme em seu quarto. Yuan percebe Shuang agindo de maneira estranha. Ele se aproxima dela e pergunta o que há de errado, mas ela apenas age friamente com ele, dizendo que não faz ideia, mas odeia-o. Yuan diz a ela que provavelmente é amnésia e que ela se lembrará do passado, mas isso desencadeia algo em Lian, tornando-a violenta. Ela tenta atacá-lo, mas é derrubada. A conversa deles é interrompida quando os Cavaleiros de Orfea aparecem para matar Yuan.
Fei e Yui correm para o lado dele, enquanto Yuan chama Georgios para ajudá-lo. Georgios, no entanto, se vira contra ele, dizendo que não concordou em ajudá-lo. Enquanto as fadas lutam contra os cavaleiros, Yuan enfrenta Georgios, arrastando-o para o lago onde sua luta acaba revelando um selo no fundo do lago. O lago se enche de energia espiritual. Enquanto isso, Lu está ao lado de Anki em seu quarto, observando-a dormir. Yuan acorda em um mundo espiritual e nota o mesmo homem que torturou Mo Fei ao seu lado. Ele não tem a chance de perguntar por que ele está lá quando vê uma garota que se parece exatamente com Xuang se aproximando. Ao ver que sua mão está ferida, ela a enfaixa, dizendo para ele se cuidar. Antes de partir, Yuan pergunta o nome dela e ela diz que é Lian Luo. Yuan instantaneamente percebe que ela é a irmã de Xuang. O homem diz a ele que esta é a memória de Xuang, e é hora de jogar em outro jogo. Ele troca de lugar com Yuan e entra no mundo ele mesmo fisicamente. Antes de prosseguir, o homem bate em uma árvore e um pequeno dragão, Georgios, cai dela, que ele assusta para obedecer suas ordens. Ele diz a Georgios para ir buscar informações sobre Lian. Após algum tempo, ele retorna para contar ao homem, informando-o sobre a agenda dela e que ela cuida da irmã doente. O homem diz a Yuan para assistir enquanto ele joga o jogo. Ele se aproxima de Lian na cidade um dia e começa a ganhar sua confiança aos poucos, indo com ela colher ervas para a irmã em locais perigosos que a colocam em situações de risco de vida, apenas para pular no último momento, agindo como um herói. Ele fala para ela sobre um remédio, pureza de 3 encarnações, que pode ajudar a curar sua irmã, mas ainda precisa encontrar a última parte do ritual para curá-la completamente. Lian, que agora está seguindo cegamente todas as suas instruções, concorda em fazer qualquer coisa para curar Xuang. Yuan observa de longe, chocado com a facilidade com que ele manipulou a mente dela. Para ele, o homem é pura maldade e nada mais. Mais tarde naquela noite, Yuan segue Lian até sua casa, onde ela vê pela primeira vez desde que chegou ao mundo espiritual a frágil Xuang deitada em uma cama esperando por sua irmã. Todos os dias, Lian visitava o homem, completamente iludida com suas mentiras, e ele a confortava. Eventualmente, o homem diz a ela que gosta dela, mas Lian o rejeita, dizendo que precisa cuidar de Xuang. O homem ainda insiste e força um encontro, dizendo para ela ir a um lago no dia seguinte. Vendo a mudança abrupta em Lian, Xuang fica curiosa sobre o homem e decide ir ver por si mesma quem ele é. Ela se veste como Lian e vai ao encontro sozinha. O homem a leva em um barco para o meio do lago e explica a triste realidade para ela. Quando era jovem, Xuan caiu no lago e se enredou em lírios envenenados, que lentamente a mataram. No entanto, Lian, que pulou para salvá-la, pegou outra coisa. Ela eventualmente ficará inválida no futuro. A garota mal entende o que lhe é dito antes de desmaiar. À noite, Lian entra em casa e conta animadamente a Xuang sobre o homem, e que está decidindo se casar com ele um dia. Enquanto isso, de volta ao lago, o homem invoca uma flor de lótus gêmea. Ele olha para Yuan de forma zombeteira e diz que o ato final começou agora. Fora do mundo espiritual, Luo começa a chorar enquanto puxa sua espada para matar Anki, mas não consegue fazê-lo. Ele pede desculpas a ela enquanto ela dorme, dizendo que está prestes a traí-la. Antes que ele possa atacá-la enquanto dorme, Anki acorda e o abraça, dizendo que está em uma aventura com Yuan e todos os amigos que fez. Ela pergunta se ele quer se juntar a eles também, mas Luo a empurra para trás. A reunião deles é interrompida pelo barulho de uma batalha intensa do lado de fora. Ambos saem e veem as fadas lutando contra os cavaleiros. Anki diz para ele ajudá-las, mas Luo desembainha sua espada e ataca Xuan e Yui em vez disso. Anki ainda não consegue acreditar que Luo está lutando contra ela. Mais cedo naquele dia, Xuan decidiu seguir Lian até o homem. Ela fica chocada ao ouvir que a única maneira de curá-la seria consumindo o sangue de alguém querido. O que parte ainda mais seu coração é que Lian quer se sacrificar para salvar sua vida, apesar de estar cansada de sempre cuidar dela. Xuang decide tirar sua própria vida para que ela sempre fique com ela. Enquanto Lian prepara a refeição, Xuang tira uma faca de debaixo de um travesseiro e se aproxima de Lian por trás. Sabendo que isso precisa ser feito, Lian não diz uma única palavra e se prepara, mas a lâmina não cai sobre ela. Ela se vira e olha para Xuang, que está chorando, incapaz de fazer isso. Ela grita com ela que é para o seu próprio bem e que não quer passar uma vida incapacitada. Lian pega a faca de Xuang e a enfia em seu próprio coração. Lian cai. Ela diz a Xuang que está tudo bem, já que o homem cuidará dela, e pede para ela se apressar, pois não resta muito tempo. Yuan fica sem palavras ao ver tudo o que está acontecendo na sua frente. Xuan carrega Lian debilmente até o lago onde o homem está esperando por ela. Ela deixa Lian aos seus pés e começa a chorar. O homem lhe dá uma última falsa esperança, dizendo que tudo vai voltar a ser como era antes e que ela estará com sua irmã para sempre. Ele diz para ela levar Lian para dentro do lago. Yuan tenta impedi-la de entrar, mas não consegue interferir com o espírito, mundo. Assim que ela entra, o homem usa magia para lhe entregar uma flor de lótus gêmea, dizendo a Xuan que ela vai se transformar em uma fada, sorrindo pelo que acabou de realizar. Uma gigantesca flor de lótus emerge do lago, encapsulando os dois e formando um botão. No entanto, o botão de Lian não se forma completamente. O homem olha para Yuan dizendo que este é o fim da história.
Yuan tenta derrotá-lo, mas não é páreo para sua força. Ele facilmente espanca Yuan, dizendo que é tudo um jogo e que não precisa se exaltar tanto, já que não há como ele salvá-los. Yuan acorda no mundo espiritual novamente, desta vez fisicamente presente. Ele pula de excitação por agora ser a sua vez de jogar o jogo. O homem, em forma espiritual, diz a Yuan que, se ele falhar em salvá-los, ficará preso aqui para sempre e seus amigos do lado de fora morrerão. Yuan aceita o desafio e se prepara enquanto Lin se aproxima dele para enfaixar seu braço. Yuan começa exatamente como o homem, mas decide ir diretamente a Xuan e explica a ela o remédio que tirará a vida de sua irmã. Xuan apenas ri, dizendo que Lien contou a ela sobre ele, um homem que ama contar histórias. Ela diz a ele que não precisa se preocupar, pois nunca faria mal à irmã, fazendo-o perder todas as suas preocupações. Ela o convida para jantar com ela e Lien naquela noite. Ele e Lien dão uma mordida na comida e instantaneamente desmaiam. Quando Yuan acorda e percebe que as duas irmãs desapareceram, percebendo que Xuan os drogou, ele corre em direção ao lago para impedir que Xuan entre no lago, mas ele chega tarde demais. O homem ri de quão ingênua foi a tentativa de Yuan. Yuan diz a ele para lhe dar outra chance, pois tem certeza de que pode ajudá-los agora. O homem concorda em dar-lhe uma última chance. Yuan acorda e o ciclo começa novamente. Desta vez, ele segue todos os passos que o homem deu até a noite em que Lin se mata. Quando ela está prestes a fazê-lo, Yuan invade sua casa e diz para ela parar, pois ainda há coisas na vida que ela pode aproveitar, apesar de sua deficiência, e implora para que ela não jogue sua vida fora. Lien larga a faca e abraça sua irmã, chorando. Ver que estão seguros deixa Yuan feliz. No entanto, o mundo começa a desaparecer. O homem o parabeniza por salvá-las, mas diz que isso é apenas uma memória e que ele não pode mudar o passado. Yuan cai de joelhos e começa a chorar quando ouve a voz de Xuan. Ele olha para cima e vê Xuan parada ao seu lado. Ela o agradece por tentar ajudá-la e diz que, apesar de não poder mudar o passado, ainda pode mudar o seu futuro. Um portal aparece na frente deles e Xuan empurra Yuan para dentro dele, enviando-o de volta ao mundo real. Georgios também salta com Yuan, jurando lealdade a ele. Georgios dispara do lago com Yuan sentado em cima dele. Ele pousa perto de Anti e a coloca em cima de Georgios, dizendo a ele para protegê-lo a todo custo. Yuan volta sua atenção para os cavaleiros e Luo enquanto Xuan se funde com ele, dando-lhe a habilidade de manipular poder. Os cavaleiros tentam enfrentá-lo sozinhos, mas não são páreo para ele. Yuan facilmente congela todos no lugar, incluindo Luo, que eventualmente consegue se libertar. Luo usa sua técnica secreta para acompanhar Yuan enquanto ele também se funde com Morfei. Não importa o quanto ele tente, Luo falha em se defender dos ataques de Yuan e acaba sendo derrubado de costas. Antes que Yuan possa acabar com ele, Anti se coloca na frente de Luo para detê-lo. Ela diz a Luo para parar de incomodar, pois Yuan pode facilmente matá-lo. Yuan se separa de Morfei e Xuan e pede desculpas por ter exagerado. Luo, completamente derrotado agora, levanta-se e começa a sair, dizendo a Anti que eles se encontrarão em outro dia. Uma flor de lótus gigante e dupla floresce dentro do lago. Xuan pede desculpas a Yuan, dizendo a ele que a flor tirou a vida de sua irmã, então ela deve protegê-la por enquanto. Yuan não tem objeção à decisão dela e diz para ela fazer o que quiser. Yuan parte com Anti, Morfei e Yu-I, montando em cima de Georgios. Depois de um tempo, Anti entrega a Yuan outra semente de fada, dizendo que Xuan a deu a ela antes de partir.